pessoas! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal! Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês um duelo de titãs entre Malala e Anne Frank. Qual desses dois é o melhor? Lembrando, se você não é inscrito do canal, já se inscreve, deixa o seu gostei e o seu comentário é super importante, então não se esquece de deixar esse canal sem antes se inscrever, deixar o like e também o seu comentário, tá certo? Eu muito agradeço e vamos pro vídeo. Eu sei, é quase impossível dizer qual desses nomes é mais importante que o outro, mas, na minha opinião, vamos ver qual deles é o melhor. Começamos então pela história da Malala. Bom, a Malala é uma menina paquistanesa que é conhecida como a primeira mulher mais nova a ganhar o Nobel da Paz. Ela é extremamente importante pela luta aos direitos femininos, da educação no Paquistão e também no mundo. A Malala ficou mais conhecida justamente porque ela sofreu um atentado na cidade dela, que ela morava no vale de Swat, onde ela foi baleada pelo Talibã. Justamente porque a Malala acabou tendo muita visibilidade, já que ela lutava de forma expressiva e com bastante voz lá no Paquistão. Então isso acabou gerando um certo descontentamento entre os talibãs ali e ela virou um alvo para ser morta. A Malala, obviamente, é uma menina que nasceu lá no Paquistão em meio a muita guerra. Desde o começo da vida dela e até dos antepassados dela, a guerra permeia a vida do pessoal do Paquistão. Então, esse livro em questão conta muito sobre a história desse país e como a história desse país formou a mulher que ela é hoje. A Malala, ela começou a escrever em um blog da BBC com 11 anos. Ela começou sim a ter voz ativa no meio da guerra, principalmente por causa da ascensão do Talibã no Paquistão. O Talibã foi extremamente importante, né? Mas enfim, foi extremamente importante na realidade para que ela virasse a Malala que ela é atualmente, ter a visibilidade que ela tem como uma defensora dos direitos femininos e os direitos ao estudo em geral, onde todas as crianças, para ela, necessitam de principalmente estudar, um direito básico, basicamente. A Malala é extremamente importante, ela é considerada uma das ativistas mais relevantes da atualidade. Não é à toa que ela tá sempre por aí falando sobre essa luta tão importante que é o direito à educação. Bom, a Malala, ela tem uma história muito parecida com a Anne. Obviamente, as duas vêm de um ambiente onde existe muita guerra. Neste caso, a Malala é uma sobrevivente e ela consegue contar a história de tudo que ela passou nesse livro. O livro, como eu disse, ele fala muito sobre a história do Paquistão. Não foi a Malala, basicamente, que escreveu esse livro em si. Ela teve a ajuda de uma jornalista, a Christina Lamb, ajudou a Malala a escrever esse livro. E eu consigo identificar a Christina em diversas passagens desse livro em questão, principalmente quando a gente conta ali a história do Paquistão em si, de como os ditadores foram indo e voltando. Então a gente tem bastante cunho histórico nesse livro em questão, o Eu Sou Malala. Eu consigo, na realidade, entender a voz da Malala quando ela está chegando, como é que eu vou dizer? Quando ela tá ali umas páginas de ser baleada, basicamente, eu creio que a Malala tomou as rédeas lá dessa biografia e escreveu por punho, sabe? Eu consigo identificar ela como pessoa escrevendo esse livro a partir da metade, onde a gente para de ter essa introdução do Paquistão, da família da Malala. Lembrando que o pai da Malala foi extremamente importante. Isso ela lembra diversas vezes, principalmente no discurso que ela teve lá na ONU, né, nas Nações Unidas. Ela lembra que ela teve muita sorte, justamente porque a gente sabe que em alguns países muçulmanos nós temos essa dificuldade de a mulher ter qualquer direito de fala ou qualquer direito de escolha. E por causa da família onde a Malala nasceu, ela virou quem ela é, justamente porque o pai lutava muito por isso. O pai era um educador, ainda não faleceu. Ele é um educador, ele buscou, na realidade, passar tudo aquilo que ele sabia, toda a paixão pela educação pra filha. Então ele tem um papel extremamente importante na Malala ativista de hoje. Bom, esse é basicamente uma pincelada na história da Malala. Vamos então pra mais famosa, que é, obviamente, Anne Frank. Bom, a Anne Frank, a história dela é extremamente conhecida. A Anne Frank é uma menina holandesa. Ela nasceu na Holanda.
Bom, a história dela toda se passa em Amsterdã, no anexo secreto. A Anne é uma judia e ela teve que se esconder junto com a família e mais outro casal e um filho, junto também com um dentista, se eu não estou enganada, num anexo secreto que foi cedido por colegas do pai da Anne, o Otto. E a partir daí que a história começa. Obviamente a Anne é uma menina totalmente espivitada, é uma adolescente, ela não tinha nem 14 anos quando ela começou a escrever e, bom, é até difícil falar da Anne porque eu não considero esse livro em si uma biografia. A Anne, na realidade, ela estava escrevendo simplesmente porque era a única coisa que ela podia fazer vivendo nesse período de, sim, Segunda Guerra Mundial. A Anne, ela estava fugindo de todos os horrores da guerra, mais especificamente da guerra e do genocídio judaico, né, que aconteceu lá, o Holocausto na época da Alemanha nazista. A Anne, ela tem toda essa história e toda essa luta pela voz justamente porque ela não tinha nenhuma. O pessoal que morava nesse anexo tinha que ter o extremo cuidado pra não falar. Então a Anne, do jeito que ela era, uma adolescente, buscou a única forma de expressar os seus sentimentos pela escrita. A Anne, obviamente, é uma menina que não teve a oportunidade de se tornar uma Malala, né? Uma ativista, justamente porque tanto ela quanto a família inteira que estava lá junto com ela foi descoberta e todos foram levados a um campo de concentração. A Anne, a irmã, a mãe e todo o resto da família, menos o Otto, o pai da Anne, foi morta nos campos de concentração. A Anne e a irmã morreram, inclusive, num dos campos mais famosos, que é Auschwitz. A Anne, na realidade, ela só ficou conhecida por causa do pai dela. O Otto, quando a Segunda Guerra Mundial acabou liberando esse diário para que as pessoas pudessem conhecer a Anne que ele tanto amava. É meio difícil eu falar disso porque eu amo toda a história da Anne e como na Segunda Guerra Mundial e as atrocidades que rolavam lá na Segunda Guerra, a gente tem tantas pessoas e tantos nomes aí que puderam mudar e lutar pelo mundo melhor. E eu tenho certeza que se a Anne tivesse sobrevivido a tudo que ela infelizmente passou nos campos de concentração, ela seria tão importante como a Malala é na atualidade. Eu considero a Anne uma persona do passado que nos inspira a um futuro melhor. Com certeza não é à toa que ela é um dos livros mais famosos, muita gente leu, milhões de cópias foram vendidas, tanto que a Anne é um nome super conhecido. Eu tenho certeza que todo mundo que vê esse vídeo vai saber de Anne Frank, seja na escola, seja em qualquer filme que tenha visto. A Anne é uma personalidade que não morre, apesar de a história dela ter acabado de uma finalidade tão trágica e triste. É isso aí. Como escolher o melhor livro? Eu diria que é impossível escolher um livro melhor que o outro. Eu fui extremamente tocada pela Anne quando eu li. Foi difícil de ler. O livro tem aquela conversa de adolescente em que ela estava se descobrindo de forma sexual até muitas vezes, além de ela ter se descoberto como uma prisioneira dentro do anexo secreto. A Anne, ela tem todo aquele diálogo infantil e extremamente tocante em que ela usa palavras que transcendem a idade dela. Então a Anne é intracorpórea, não dá pra falar de Anne e não se emocionar pela história dela. No outro lado a gente tem a Malala. O livro dela é extremamente bem escrito, a escritora Christina Lamb é maravilhosa, a história da Malala é fantástica. Eu acho que a Malala é hoje, atualmente, uma das personalidades que mais representam a história feminina no mundo, além da Anne. Eu creio que se a gente colocar as duas lado a lado, elas seriam muito amigas, eu tenho absoluta certeza. As duas passaram por situações de atrocidade extrema, onde infelizmente viviam em ambientes de guerra. Então, como comparar as duas se a história das duas é tão parecida? Infelizmente, a Anne não pôde ver todo o trabalho dela e toda essa história que ela escreveu no anexo secreto como uma forma de inspiração para milhões, e eu fico muito feliz que a Malala tenha
tenha superado tudo que ela superou, para que a voz dela seja escutada aí nos 4 cantos do mundo. Eu espero que esse vídeo faça você se interessar pela Malala e pela Annie, porque são duas mulheres, duas meninas que transformaram o mundo. A Malala é sim um nome não tão conhecido, então eu espero que vocês se inspirem e leiam esse livro, ou pelo menos vejam alguns documentários sobre ela. Ela já esteve aqui no Brasil, inclusive, a Malala, alguns meses atrás. Então se informe da Malala e pela luta que ela tem, super importante pela educação feminina e pela educação em si. Ela fala muito sobre educação gratuita para as crianças, o que é maravilhoso, incrível. Ela é uma ativista muito importante pelos direitos da educação. Então olha, palminhas. Não posso deixar de mencionar também a Annie. A Annie é uma pessoa fantástica, principalmente porque ela alertou e trouxe humanidade para as atrocidades que estavam sendo cometidas na Alemanha nazista e principalmente em toda aquela Europa que estava sofrendo extremamente com o nazismo. A Annie, ela era uma criança e ela foi afetada por aquilo como milhares de crianças no mundo hoje em dia. Bom, nós temos uma alemã, né, ou melhor, nós temos então uma menina que nasceu lá, que viveu na época lá na Holanda, e outra menina no Paquistão. Então são totalmente lugares totalmente diferentes, mas que se conectam com histórias muito parecidas. Então como eu posso julgar esses dois nomes maravilhosos e importantes? Não existe como, eu dou por empate técnico. Então obviamente é um empate técnico sim, porque não tem como escolher qual dessas duas é mais importante ou qual livro é mais importante, porque os dois são extremamente necessários. Eu espero que esse livro faça você ter interesse em conhecer essas duas mais profundamente. As duas têm histórias muito parecidas, então se você conhece a Annie, não deixa de conhecer a Malala ou vice-versa, porque as duas, elas têm sim histórias que se entrelaçam e lutas que com certeza fazem com que a gente tenha vontade de acreditar de novo que a humanidade tem um futuro, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado e se você concorda comigo que realmente essas duas meninas são maravilhosas e não tem como escolher entre um título melhor que o outro, deixa aí o seu comentário. Não se esquece também de se inscrever nesse canal. Esse canal é super novinho, então se você quer ver mais conteúdo literário que nem esse, eu estou sempre tentando inovar para fazer com que você veja esses vídeos maravilhosos. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Curte, comenta, compartilha, por favor, e se inscreve, não deixa de se inscrever. A gente se vê no próximo. Muito obrigada e tchau!